Deus nosso Pai, que bom é começarmos mais uma escola sabatina em que estudaremos a Tua Palavra para aprendermos um pouco mais do que o Senhor tem para nós. Louvado seja o Teu nome por tudo que aprenderemos aqui nesse momento, juntamente com o pastor Moisés. Que o Teu Santo Espírito nos ensine e abençoe cada pessoa que acompanha nesse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, nós estamos aqui já há 3 sábados, esse é o terceiro, com o nosso professor, pastor Moisés. Novamente seja bem-vindo, Moisés, bom dia. Bom dia, obrigado, Wagner. É um prazer estar com você e, como Paulo diria, que bom que você não me abandonou. Estamos aqui para participar da lição mais um sábado. Muito bem, você que tem acompanhado, você sabe que a lição da Escola Sabatina desse trimestre tem falado sobre o nosso relacionamento com o próximo, a maneira como levamos o Evangelho, a importância de fazermos isso e o que isso contribui para a nossa própria vida espiritual. Neste sábado, nós estudaremos talvez o coração do trabalho missionário, que é compartilhar a palavra. Eu queria que você, nesse momento, pensasse um conceito, uma ideia ou uma frase, uma palavra que tenha chamado a sua atenção na lição da Escola Sabatina deste sábado. E coloque aqui no comentário, eu vou ler logo mais com o Moisés para a gente refletir o que isso significou para você. Moisés, compartilhando a palavra. O verso para memorizar. Assim será a palavra que sair da minha boca e não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, 11. Como esse verso inicia a lição da Escola Sabatina dessa semana? Essa é uma pergunta interessante. Como você falou, a lição parece estar no coração de tudo aquilo que é o discurso ou tudo aquilo que é a apresentação da lição desse trimestre. Eu gosto de pensar que a gente vive num tempo em que as pessoas confundem de maneira muito fácil, e eu diria até fútil, forma e essência para as coisas. E, de alguma maneira, esse verso ele traz a essência de todas as questões que estão no título geral da lição. Se você olhar na capa da lição, você está com ela em livro aí, fica fácil de você virar, tem um título geral para a lição. Qual é o título que está aí? Fazendo amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Eu gosto da essência desse título porque ela está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco é o título geral, Fazendo amigos para Deus. Isso é o método. Essa situação tem a ver com a forma. A parte de baixo tem a ver com a essência. A alegria na missão que não é nossa, é de Deus. A essência desse verso de Isaías, abrindo a lição dessa semana, é mostrar isso. Existe uma forma, que ela é importante, as pessoas precisam da proximidade umas das outras, elas precisam se sentir aceitas, se sentir parte, fazer parte desse processo de convívio amistoso com Deus, mas tem uma coisa importante, eu não posso perder a perspectiva de que a missão é dele e há algo a ser feito nesta proximidade, ou seja, existe uma essência a ser levada que está no verso. A essência é que a palavra de Deus vai e não volta vazia. Ela não volta vazia porque ela transforma, ela não volta vazia porque produz efeitos, ela não volta vazia porque ela traz pessoas. Não pessoas por uma convivência social, embora ela seja importante como método, ela traz pessoas para uma convivência com Deus, o que transforma completamente o que essas pessoas eram em algo novo. Isso para mim é a essência da lição dessa semana. É interessante. Eu tenho aqui a lição em minhas mãos e a lição tem uma cadência, né? Ela vai falar sobre a simbologia, vai falar sobre o poder das palavras e vai nos encaminhando por alguns temas até chegar em seu ápice, né? Que é a compreensão disso tudo e o significado que isso tem na missão. Eu lembro aqui, Moisés, e não vou seguir exatamente aqui o script da lição, uma vez eu estava viajando e era Londres, exatamente em Londres, e tinha um painel que me chamou muita atenção. Ele estava situado no meio de uma praça e muitas pessoas estavam em volta dele. E aquilo me chamou a atenção, curioso, eu fui lá ver esse painel também. E tinha uma frase escrita nesse painel. Dizia assim: qual é a palavra mais poderosa do mundo? E era muito interessante como aquele painel
tinha tantas palavras, aquilo mobilizou tanto as pessoas, mas uma das coisas mais importantes que me chamou mais atenção não foi uma palavra em si. Foi alguém desenhou, e desenhou de uma maneira assim, bem feita. Ele desenhou Cristo na cruz. E aquilo parece que resumiu muita coisa, né? Veja que você fez lembrar da abertura do Evangelho que fecha os Evangelhos, do Evangelho que fecha a Bíblia. A primeira frase do Evangelho que fecha a Bíblia é palavra. No princípio era aquele que é a palavra, aquele que é o verbo ou o verbo. Essa expressão ela é significante, porque o texto dessa semana, que ancora toda a abordagem dessa semana, traz para a gente um aspecto importante da palavra de Deus. Diferente da nossa palavra, a gente ordena coisas, pede coisas, fala coisas, explica coisas. No caso de Deus, não. A palavra de Deus é. No sentido mais preciso desse verbo, é. A palavra de Deus é tudo. Ou seja, quando Deus fala, Ele não dá ordens. Quando Deus fala, Ele não diz coisas. Quando Deus fala, as coisas são. São no sentido da existência, são no sentido da forma, são no sentido do propósito, são no sentido completo. E isso é uma coisa significativa sobre palavra de Deus. Ou seja, se a gente é chamado a compartilhar a palavra, é disso que estamos falando. Compartilhar algo que é. Ponto. Então, Moisés, existe, porque se fala muito em poder da palavra, né? A gente sabe que com uma palavra a gente pode motivar alguém, uma palavra a gente pode construir uma alegria, né? A gente pode, com uma palavra, confortar as pessoas. Enfim, existe poder sim nas palavras. Eu consigo também, com uma palavra, magoar alguém. Mas qual é esse poder? Parece que a lição ele traz um pouco mais essa essência, né, do poder da palavra. É esse poder que estava lá no princípio, né, que fez as coisas acontecerem. Então, quando a gente tem a Bíblia na mão, a gente tem uma palavra mais do que poderosa, né? Se você olhar, a lição abordou isso, sem entrar na discussão de filigranas do hebraísmo, aí, mas a lição traz algo importante na palavra bará, quando apresenta o sentido de criar, o sentido da palavra que cria. Ou seja, Deus é o único no universo que é. Todas as demais estruturas no universo vieram a ser. Deus é o único que, por sua palavra, do nada faz tudo. Tudo aparecer, tudo ser, tudo se comportar da forma como se comporta. Então, no sentido direto, ter na mão a Bíblia, ou seja, quando você pega o livro, mais do que essa coisa concreta das páginas, até porque quando a gente era criança, você não tanto porque você é novinho, mas quando a gente era criança, pegar a Bíblia e onde a gente punha a Bíblia em casa, ou a maneira como a gente lidava com o livro, era tratado com um grau de santidade, às vezes até místico, de as pessoas deixarem a Bíblia aberta em casa em uma página específica que a Bíblia tenha. Mas é importante a gente lembrar que a Bíblia tem essa questão. Ela é a palavra de Deus, ela não contém, não fala a respeito, ela é. E às vezes a gente é tentado a olhar para o texto, olhar para a Bíblia com uma significância menor. Ah, foi escrita por homens, tem palavras humanas, é um livro como outro qualquer. No sentido da forma pode até ser, mas no sentido da essência, não. A Bíblia guarda a essência do que Deus é para nós de forma tangível. Afinal de contas, o pecado nos tirou da presença de Deus e aquilo que mais proximamente nos traz a presença de Deus, tirar do seu Filho, que já não está entre nós, e tirar da natureza, que a despeito de ser uma revelação de Deus bastante ampliada, tem ainda e guarda os resquícios do pecado, a Bíblia guarda a essência do que Deus é. E eu deveria ter essa consciência de que quando eu tenho acesso ao texto, eu tenho acesso à palavra viva de Deus. Aquela mesma palavra que fez os mundos, a mesma palavra que transformou tudo e que fez tudo ser como é. Essa é a essência da Bíblia. Ou seja, né, a gente pensa que, olhando para a Bíblia com essa perspectiva de que as palavras que estão ali são as mesmas palavras, ou seja, vieram do mesmo Deus que disse haja luz e houve luz, né? São as palavras que a gente pode compartilhar na vida de alguém e exercer esse mesmo poder de influência, né? Sim. Que não é simplesmente algo simbólico, né? Algo que representa um poder, mas é um poder de fato.
é um poder de fato. Mas a gente falou um pouco de simbólico aqui, de simbolismo, né? Como a simbologia na Bíblia, ela ressalta esse poder da Bíblia, esse poder da palavra? É interessante porque a lição resgatou alguns dos títulos da Bíblia, né? Algumas das metáforas com as quais a Bíblia é abordada ao longo do seu próprio texto. O texto clássico, né, de Salmos 119 e 105, a Bíblia é lâmpada. Depois os textos de Jeremias, que trazem a questão do fogo, a questão do martelo, e os textos dos evangelhos, fechando o pacote em algumas parábolas ou apresentações de Jesus, como semente e pão. Quando você pensa nessas simbologias, começa a aparecer alguma coisa mais, camadas mais profundas que você cava da Bíblia. A primeira das coisas é o grau de respeitabilidade que a Bíblia tem. Afinal de contas, quando você diz que a Bíblia é lâmpada, a gente às vezes pensa na lâmpada como algo que ilumina o caminho, ilumina a sala, me permite ver as coisas, até porque ressalta as cores das coisas. Mas quando fala em lâmpada na Bíblia, é bom lembrar que lâmpada ilumina o caminho, e caminho na Bíblia não é uma estrada. Caminho na Bíblia é uma pessoa. Portanto, quando a Bíblia diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho, a Bíblia me mostra a pessoa de Cristo, em todos os seus aspectos possíveis e tangíveis ao humano. Ou seja, se eu enxergo Cristo como Ele é, eu já não sou mais o mesmo. Ou não serei o mesmo porque eu o rejeito, ou não serei o mesmo porque Ele me transforma. E isso tem tudo a ver com o que você falava da tua visita a Londres. Ou seja, a palavra viva, ela é eficaz, porque ela é Cristo. Se você pensa na Bíblia como martelo e como fogo, é bom lembrar que a Bíblia não nos deixa na zona de conforto. A Bíblia não é um livro que passa a mão na nossa cabeça dizendo, segue a vida como ela é, fica como você está. Não, a Bíblia é um livro que me mostra quem eu estou e sou hoje, mas quem eu poderia ser a partir da palavra viva, a partir de Cristo. E, portanto, ela me tira da zona de conforto, ou porque quebranta o meu coração como um martelo para eu me abrir para Cristo, ou porque ela quebra as coisas que estão mal formadas para ser refeitas por Cristo. Ou também a Bíblia me queima para apagar da minha presença a escória, aquilo que é espúrio, e me transformar em ouro provado no fogo. E assim por diante, lembrar que a Bíblia é uma semente que, plantada à vontade do seu agricultor, cresce no tempo do Deus que faz germinar a semente, portanto o tempo é diferente para cada pessoa. Ou seja, a Bíblia que me transforma as pessoas não necessariamente no meu tempo, nem na minha vontade, mas no tempo delas e na proximidade com Deus. Sendo, por fim, a Bíblia que me sustenta, mais do que qualquer outra coisa. Ou seja, mais do que o pão físico, a Bíblia me dá a sustentação para a vida, e para a vida não só aqui, a vida eterna. Ou seja, a simbologia é muito rica, e a gente podia ficar o dia falando dela. Exato, é verdade. E agora, Moisés, você tocou num ponto que é muito interessante. Você falou, a Bíblia me sustenta, né? Eu lembrei de um verso de Jeremias 15:16, que achando as tuas palavras eu logo as comi, né? Olha que maravilhoso. Se você puder ler esse texto na tua Bíblia, abre Jeremias 15:16. Achei as tuas palavras e logo as comi, né? E é interessante, se a gente vai estendendo essa simbologia, a gente lembra de Jesus também, né? Porque na última ceia, o que ele diz, né? Como, eu acho que fecha essa questão, né? Até a simbologia, né, de partir o pão. Isso, exato. O formato de partir o pão, no compartilhar com os discípulos, mas é o mesmo pão que, compartilhado, quando olhado para Judas, discrimina Judas, não no sentido da discriminação social, da abordagem do discurso atual, mas discrimina no sentido de classificar, diferenciar a atitude com a qual Judas se dirigia ao mesmo pão. Eu gosto de olhar para a Bíblia com os dois aspectos dela. A Bíblia como um livro que me conforta em todas as questões que o pecado tem a me metido, mas ao mesmo tempo a Bíblia que, como espada, atravessa até junta medulas e ossos, me provocando a transformação, como um apelo. Olha, você não está percebendo para onde você está indo? Você não está percebendo para onde isso está te levando? A Bíblia faz os dois papéis. Quase como aquela questão do bate e assopra, ou aquilo que acontecia com as crianças, passa o metiolate e assopra em seguida, na época de infância. Essa é a Bíblia. E
E é bom sempre lembrar desses dois aspectos, né? Porque senão a gente não entende a completude da mensagem, né? Sim. Porque Deus ele veio por amor, mas ele também é um Deus de justiça, né? Quando Jesus vem por esse amor, mas ele vem também por conta da justiça, né? Ele precisava morrer, né, por nós. Né? É só você lembrar de João 3,16, o que é o amor de Deus? Deus amou o mundo por que razão? De que deu maneira, né? Seu filho. Porque deu seu filho. Portanto, o amor é o amor que paga o pecado. Não é o amor que apaga o pecado no sentido de panos quentes, mas também é o amor que está disposto a não imputar o pecado, mas a perdoar o pecador. Então, a dimensão correta desses dois termos, misericórdia e justiça, que formam a moeda principal chamada amor, é algo que só está presente na Bíblia. Em nenhum outro lugar do universo, tirado Deus e a sua palavra, você vai enxergar o equilíbrio perfeito, a harmonia perfeita entre esses dois termos. Só em Deus. Moisés, obrigado. Eu estou aqui acompanhando os comentários, né? E as pessoas estão falando que a palavra tem poder, né? Tem realmente, a palavra é fogo, luz, e vão ressaltando essas qualidades. Aliás, eu queria falar com você. Escreve o que a palavra mais simboliza para você aqui. Uma palavra. O que a palavra mais simboliza para você, na sua vida? De repente, tente lembrar de alguma circunstância que isso tenha sido marcante. Mas coloca aqui, para a gente interagir um pouco. Levanta um pouco do sofá, se você estiver ainda na televisão, ou coloca o seu dedo aí para agir e para interagir conosco aqui. É importante a gente se conhecer, ou saber aquilo que vocês estão pensando, para a gente poder colocar essas questões aqui, para discutirmos aqui, para que seja interessante para você. Tá bom? Moisés, eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão de simbologia. E eu cheguei a um estudo muito interessante, e esse professor falava... Charles Sandler, o nome dele, é um filósofo, e ele estudou muitos símbolos, e ele disse que o símbolo, eu vou até ler as palavras dele. Olha que interessante, um símbolo ao se constituir como tal se dissemina entre as pessoas, ou seja, à medida que eu conheço o símbolo, é natural que eu compartilhe, mas olha que interessante, mas é ao ser usado e experimentado que ele tem seu sentido ampliado. Se você lembrar as parábolas que Jesus contava, ou mesmo as outras parábolas espalhadas pela Bíblia, elas guardam exatamente isso que você acabou de ler. O símbolo, a metáfora, essa aplicação mais genérica do termo simbologia, ela é interessante, ela é figurativa, ela cria contornos, matizes, cores diferentes para as coisas, a gente usa como ilustrações, mas no momento em que você vive aquele símbolo no mundo real, por exemplo, o dia que você planta a primeira vez, ou assiste um semeador, ou participa do processo, você entende todas as nuances da parábola do semeador. O dia que você faz o pão e joga sobre as águas literalmente, e vê o que acontece com ele na correnteza, você entende a dimensão da expressão, joga o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias vai achar. Ou seja, a vivência mostra nuances da realidade que só a palavra falada no sentido mais genérico do termo não apresenta. Por isso a Bíblia diz que é palavra viva, porque é uma pessoa e, portanto, tem uma vivência com ela. E, nesse sentido, o autor que você cita está coberto de razão. Ou seja, a Bíblia é um livro para ser vivido, não pregado. Embora a gente possa fazê-lo. Mas a essência é viver. Colocar em prática, né? Sim. Essa relação sempre presente, né, da teoria com a prática, né? Parece que o sentido completo só vem, não só quando a gente conhece, mas quando a gente põe aquilo em prática, e essa realidade, então, teórica, ela se amplia, né? E compartilhar a palavra é algo maravilhoso, né? Porque quanto mais a gente compartilha, mais vontade a gente tem de aprender sobre essa palavra, né? A gente já falou sobre isso nas outras lições. Eu estou aqui para trazer algumas curiosidades, Moisés, e você poder ampliar, né, esse conhecimento. Eu fui pesquisar também, eu descobri um estudo muito interessante, feito por um linguista. E olha só, ele foi pesquisar sobre as palavras mais poderosas. E sabe o que ele descobriu? É curioso. Ele descobriu que as palavras mais poderosas são as menores palavras. Que interessante isso, né? Porque a gente tende a ver poder com grandeza, né?
mas ele descobriu, olhando diversos idiomas, que as palavras que têm um significado mais profundo, que revelam verdades mais relevantes para a nossa vida, são pequenas. Se você quiser pesquisar, o nome dele é George Kingsley Zipf. Ele é um filósofo também, mas linguista sobretudo, né? E ele vai também dizer que o tamanho de uma palavra, ela revela também a sua frequência. Quantos menores as palavras, mais frequentes elas são, né? Que curioso. E na Bíblia, como isso se revela? As palavras pequenas, né, que são poderosas. É só você pensar quantas letras tem Deus, quantas letras tem fé, quantas letras tem amor. Percebe, a questão do poderio das palavras pequenas é que quanto menor a palavra, maior a quantidade de significados ao redor dela são necessários para a compreensão dessa mesma palavra. Uma palavra muito grande, ela guarda em si mesma, na grande maioria das vezes, a explicação dela. Mas quando você pega uma palavra pequena, as abordagens reais e figurativas dessa mesma palavra são ampliadas a um nível estratosférico. Quanta coisa cabe debaixo de um não, junto com uma entonação de voz? Experimenta lembrar do tempo de infância e a palavra não com as diversas entonações. Ou a palavra sim com múltiplas entonações. Palavras pequenas guardam essa necessidade de algo que esteja por trás. Por exemplo, salvação, que é uma palavra grande, você não muda a entonação e ela muda o sentido muito enfaticamente. Mas a palavra sim, com múltiplas entonações, podem ter sentidos opostos, inclusive. Esse é o poder de palavras pequenas. A gente, se você já colocou aqui, deixa eu ver se você está interagindo conosco. Aqui, nossa, tem bastante palavra aqui. A Elizabeth colocou esperança, olha o que a Bíblia simboliza para ela, né? A Márcia Quesada colocou gratidão. O Francisco Granger também. Lá, Francisco. Gratidão. Nós temos aqui a Régia Souza, colocou força. A palavra é força, né? A palavra é energia, né? É muito interessante. Obrigado por você compartilhar. O Ruth já colocou cura, fé, Deus, amor, paz, né? A mesma palavra que ordena e a palavra que opera em mim, esse imperativo, esse milagre, a Gilda Osório. Participe conosco, é bem melhor quando a gente tem aqui os seus comentários para a gente poder refletir e continuar. E quais são os benefícios de a gente estudar essa palavra, então, Moisés? Já estão respondidos na última observação. O primeiro grande benefício da Bíblia, que é o que provoca essa transformação e essa operação miraculosa que estava na última observação que você leu, de um dos internautas. A Bíblia ela me mostra quem eu sou, a condição em que estou, no momento em que estou. Ou seja, a Bíblia resgata dois modelos de identidade. A identidade atual, ou seja, as circunstâncias em que o pecado me meteu ao longo da história, mas ela também me mostra a identidade ideal. Aquilo que é o sonho de Deus para mim, aquilo que era o sonho inicial de Deus para o ser humano. E nesse sentido a Bíblia me apresenta essas duas identidades, real e ideal, e ela diz para mim, a única coisa que ela pode dizer é: você entende isso? A segunda coisa, você aceita que é assim? E a terceira é: se eu te convidasse para mudar, você estaria disposto? Então, quando a gente olha para a Bíblia, esse é o primeiro grande benefício. E é deste benefício inicial que nascem os demais, que é a Bíblia apresentando para mim a resposta sobre o como. Moisés, você comentou alguma coisa agora que que é muito interessante, porque quando a gente tem esse mesmo simbolismo que a Bíblia tem para mim, o mesmo benefício que ela vai causar na minha vida, eu posso pressupor que ela vai causar na vida de outra pessoa também, né? Ou seja, se a Bíblia foi para mim liberdade, ela vai ser liberdade para alguém. Se a Bíblia foi para mim o conforto, ela vai ser conforto para alguém. Você já viu isso acontecer na sua vida também? A Bíblia foi para você uma palavra e ela foi também, teve o mesmo significado para alguém? Isso acontece. Tem um autor que ele escreveu um livro. Eu fiz a tradução do título é a seguinte: Transformando Visões de Mundo, uma compreensão antropológica de como as pessoas mudam, né? É muito interessante. Ele faz uma pergunta nesse livro.
E eu queria que você nos ajudasse a responder essa pergunta agora. Olha o que ele diz: alguém poderia se tornar cristão depois de ouvir o evangelho apenas uma vez? O que você acha? Responde aqui nos comentários. Alguém poderia se tornar cristão depois de ter o contato com o evangelho, com a palavra, apenas uma vez? Eu quero saber a tua opinião. Vamos perguntar aqui para Moisés. Tudo depende do significado que você der à palavra cristão. Eu vou te lembrar de um texto bíblico. O texto diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Eu posso ser convertido por apenas um encontro com Cristo? A resposta é absoluta. Paulo, ele tem como desenho pleno esse encontro. Então, sob o ponto de vista de eu ser transformado pelo impacto do amor de Cristo sobre mim, a resposta seria sim, eu posso me tornar cristão com apenas um encontro com o Evangelho. Sob o ponto de vista da vida cristã e todas as nuances de transformação que a vida cristã produz pela convivência com Cristo, a resposta é um taxativo não. É cada dia. E aí Lucas responde a essa questão. A cada dia você toma a cruz, põe nos ombros e segue a Cristo. Portanto, há dois aspectos na questão da transformação bíblica. O constrangimento de eu encontrar um amor imensurável, um amor tão significativo que a cruz expressa, de alguém que morreu por mim quando eu ainda era pecador, sem pedir naquele momento nada em troca, apenas entregando um presente e dizendo: por que você não abre? Esse é um aspecto. O outro aspecto é, depois que eu abri o presente e vi que esse presente é um conjunto de guarda-roupa completo, eu decidi se eu vou usar ou não. E nesse sentido, há uma transformação constante, diária, na vida do cristão. Então, há dois aspectos dessa pergunta que são importantíssimos da gente manter em mente no significado dessas duas coisas. E esse resultado, essa transformação, é o que a gente tem de prova mais inequívoca do poder da palavra, né? Porque ninguém podem até contestar histórias, podem contestar até opiniões, mas é difícil você contestar uma vida transformada, né? Eu era morto, agora estou vivo. Eu estava na sarjeta, agora ando entre as pessoas e sou respeitado. Há histórias aos montes de transformações ao longo do tempo, e a Bíblia está recheada dessas histórias, para mostrar que é sempre possível. Ou seja, não existe desculpa. Não tem como eu chegar diante da Bíblia e dizer assim: não, nenhum dos exemplos bíblicos é semelhante ao que eu sou vivo, ou até quão fundo eu desci no poço. Não tem. Para cada situação em que eu me meter nesse mundo, eu vou encontrar na Bíblia o espelho de alguém que também passou por lá, mas foi resgatado e se permitiu transformar-se. Portanto, a desculpa é simplesmente uma forma de eu responder para a Bíblia: eu não quero. Ou seja, a Bíblia me mostra que é possível. É possível. Esse poder está à disposição, né? Sim. E eu queria citar aqui as palavras de Ellen White. Ela diz assim sobre essa transformação, né? É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se e identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi na minha infância, de um rei que tinha um defeito, as costas dele um pouco arqueadas, e ele manda construir uma estátua, e a estátua é construída perfeita, e de tanto ele ir todos os dias e contemplar aquela estátua, ele corrige a sua estrutura física e volta a andar ereto na sua forma plena. Ou seja, essa expressão de pela contemplação somos transformados tem múltiplas nuances. Talvez a mais significativa de todas elas é a quem estamos contemplando. Porque você pode ser transformado para qualquer direção. Portanto, olhar para a Bíblia é um chamado à atenção de contemplar o quadro certo, a pessoa de Jesus, em toda a sua dimensão. E se eu olho todos os dias para Jesus, é muito difícil você olhar todos os dias para Ele e não ser transformado à imagem do que Ele é. Ou seja, voltar àquilo que era o plano original, feitos à imagem e semelhança do Criador. Essa é a proposta da palavra. Num mundo
de deformidades, num mundo de conformidades, num mundo de estruturas relativizadas da verdade, a gente é chamado a atenção para olhar a verdade em pessoa, a referência. Isso, para mim, é a coisa mais significativa do que é compartilhar a palavra. É compartilhar referência. É compartilhar aquilo que é sólido, que não muda, que não varia, aquilo que é estável, que me dá tranquilidade. A própria palavra esperança, que alguém usou como representação da palavra, na Bíblia é retratada como aquilo que não confunde. Romanos capítulo 5 descreve assim: a esperança não confunde. Exatamente por causa dessa estabilidade da verdade. Eu lembro de um livro da minha infância, escrito pelo pastor Schwantz, se a minha memória não me trai, que chamava Colunas do Caráter. É isso que a gente tem que compartilhar ao mundo? Colunas que não se alteram com o vento, com as variações dos politicamente corretos do mundo atual, com as estruturas relativizadas do mundo atual. Precisamos de referências. Como o texto de Ellen White, o mundo precisa de homens e mulheres, com um perfil, que não se alterem, que não se deixem vender ou comprar, que não tenham receio de mostrar o pecado como ele é, com o seu devido nome, ao mesmo tempo em que são bússola e mostram o amor para a condução a Cristo, a justiça que salva. Esse é o tipo de seres que Deus precisa como testemunhas, que compartilham a palavra. E a gente, a partir do que você está dizendo, consegue refletir que a palavra de Deus, ela constrói uma identidade, né? Ela vem restaurar uma identidade, né? Que você colocou aí que tem a ver com a semelhança, né? Eu lembrei de quando lá no Éden, quando o homem ele se afasta de Deus, isso não tinha a ver com distância física, né? Isso tinha a ver com semelhança, né? Ou seja, quanto mais distante nós estamos de Deus, mais dessemelhantes nós estamos dele. E o que Jesus vem é justamente curar essa nossa crise da identidade, né? Eles vêm resgatar a nossa semelhança com ele, né? Por isso que um dia a menos de crescimento nesse processo de semelhança aumenta a nossa dessemelhança. Um dia que eu me afasto desse processo, se eu não cresço em fé, eu diminuo em semelhança, né? Sim. É importante a gente ressaltar isso. E tem um outro aspecto, porque o nosso tempo vai... Deixa eu ver se nós temos aqui mais alguma interação. Nossa, temos muitas. Eu vou ler de baixo para cima, que o Hélio Fernandes disse: ao usar a palavra pão, Jesus é o pão da vida, né? É verdade, a gente comentou sobre isso aqui. E aqui a Márcia Quesada, desculpe, Márcia. Concordo com o professor Moisés, a vida cristã é como a água, pouco a pouco e sempre tomar a água da vida. É verdade, essa água, todo dia a gente tem sede, né? Todo dia a gente tem sede, tomar água é uma escolha, a sede, ela é real, né? A Thalita disse feliz sábado. Poxa, feliz sábado, Thalita. Importante. Alguns dizem que a espada... O professor Carlos Ferri disse que a palavra é uma espada, né? A gente comentou sobre isso também. Sim, de dois gumes que saem da boca de Deus, como o Apocalipse descreve. E a Daniela Ponciano falou uma coisa bastante interessante. A palavra é renascimento, né? Que bonito isso, né? Nicodemos é o exemplo clássico disso, nascer de novo. Você tocou no ponto da identidade, eu acho ele importantíssimo. Embora não seja politicamente correto dizer isso hoje, mas nós não somos seres humanos. Exceto por uma questão puramente de descrição e até, entre aspas, biológica, deixamos de ser. E a gente precisa lembrar disso, de que o pecado nos fez deixar de ser algo e ser outro algo. Portanto, de fato, o pecado o processo da salvação é o renascimento para aquilo que deveríamos ser ou ter sido, ou seja, voltar a ser humanos no sentido pleno, aquele humano descrito no capítulo 1 de Gênesis. É essa identidade real. Da pergunta que você fez de cosmovisão, o que é ser cristão? Como ser cristão e se é possível de uma vez só? Sob o ponto de vista de Deus, sim, Ele pode nos transformar plenamente. Sob o ponto de vista de enquanto vivemos no mundo de pecado, é diário, é constante, é uma caminhada, uma jornada que não pode parar. Até o dia em que sejamos transformados de fato.
no sentido pleno, a imagem e semelhança de Deus por ocasião da vinda de Cristo. Ou seja, é uma jornada até lá, até ali. Moisés, são tantos assuntos que a gente poderia falar disso, mas eu queria destacar aqui algo que a lição destacou, e acho que de maneira muito feliz, né? Você sabe quem escreveu a lição Escola Sabatina? Foi o pastor Mark Phelan. Então, o pastor Mark Phelan, ele tem uma sensibilidade muito grande, porque ele trabalha com evangelismo, e isso esteve sempre no coração da missão dele, né? E ele ressalta aqui o aspecto das promessas, né? O Efésios 3:20, fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, né, conforme o seu poder que opera em nós. Então, não se trata simplesmente de acreditar no poder desse simbolismo, não se trata simplesmente de um convite à aplicação e de saber quais são os benefícios. Existe uma promessa por trás. Como que Deus sempre age com a gente com essas promessas, Moisés? Por que existem essas promessas? Há várias razões para isso. A primeira coisa interessante é que não é retórico. Você, mais do que ninguém, conhece essa palavra, porque ela está dentro do discurso do direito, né, da teoria do discurso do direito, o que é a retórica. A Bíblia não é um livro retórico. Ou seja, a significância das promessas bíblicas é certeza. É como você ter uma criança que, na fase inicial da vida, vê os pais saindo para trabalhar, um ou outro ou ambos, e faz aquele choro, aquela cena, porque os pais estão indo embora e ela está sentindo o desligamento. Por mais que eles digam, nós vamos voltar, nós vamos trabalhar e voltamos no fim do dia, o choro vai no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto, no sétimo dia, até que a criança se dá conta, cai a ficha, como diríamos hoje, de que eles voltam. Todos os dias. Ela não fica desamparada. Aí chega um momento em que, quando ela muda essa expressão, ela diz assim, já vai trabalhar hoje, papai? Ok, até daqui a pouco. A expressão da promessa de Deus tem esse sentido. A gente tem certeza de que Ele vai cumprir. Porque Ele não falha. Ele não falha nunca. E é tão curioso isso, quando você observa Gênesis, o capítulo 3, por que Adão e Eva se esconderam? Normalmente a gente responde, porque eles estavam nus e porque pecaram e tiveram medo. Não foi por isso que eles se esconderam. Isso foi a motivação no sentido emocional, mas a razão pela qual eles se esconderam naquele horário, naquele momento, é porque eles olharam para o relógio, brincadeiras à parte, e lembraram, Deus sempre chega no fim da tarde para botar a gente para dormir, pôr o cobertor e dar o beijinho nesse horário. E Ele não falha, Ele vai vir, então eles se escondem. Essa percepção de que Deus não falha, de que Deus não muda, de que se Ele disse, vou fazer, Ele faz, é o que dá para a gente a segurança das promessas. E não são poucas, como a lição trouxe. Ou seja, são milhares de promessas, espalhadas pela Bíblia, para cada pedacinho. Imagina esse imenso quadro que a gente tem aqui atrás, montado de pallets. Para cada buraquinho desse que falta preencher, tem uma promessa. Para cada detalhe da vida, tem uma promessa. Para cada coisa que nos rouba a tranquilidade, tem uma promessa. Portanto, tem uma certeza. É isso que quer dizer a promessa bíblica. Um Deus que não muda, a promessa não é retórica, é certeza. Certeza. E interessante do que você está dizendo aqui, a respeito das promessas, né? As promessas, elas têm dois aspectos, né? Para aquele que promete, ela revela o compromisso, né? E aquele a quem é feita, ela revela a confiança. E compromisso e confiança é fundamental para o relacionamento. Se você tem alguém que tenha o compromisso, mas se não tiver alguém que tenha confiança, esse relacionamento não procede, não avança, né? E se você confiar em alguém que não cumpre, também não resulta. Do que adiantaria, né? Também não avançamos assim. E um outro aspecto, Moisés, é que essas promessas de Deus são tão grandiosas. Quando Ele fala que você beba de mim e jamais terá sede, né? As promessas de Deus, elas não servem a revelar o que Ele pode, mas o que Ele é. Elas só têm sentido porque Ele é. Ou seja, mais do que revelar, as promessas são. Porque se a promessa é uma palavra e a palavra é, essas coisas se fundem numa única coisa.
E é isso que gera a confiança. Ou seja, no nosso caso, como humanos, a palavra não é. A palavra foi dita. Pensa no tempo antigo, né, de que a palavra estava empenhada no fio do bigode. No caso de Deus, isso é elevado à enésima potência. Deus é o que Ele diz, Deus é o que Ele faz. Todo o processo é integrado, é indissociável. E é isso que nos dá a tranquilidade, a segurança da palavra. Em outras palavras, né? Em outras palavras, as promessas de Deus nos ajudam a termos uma real consciência e o entendimento de quem Ele é, né? Eu lembro das palavras de João 17:13, né? Eu anotei esse verso dizendo que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, né? Então, o objetivo dessas promessas é mostrar esse caráter amoroso de Deus e que a gente consegue, que nos permite entrar nesse relacionamento de confiança, né? Muito difícil se a gente não sabe em quem a gente pode depositar. A gente sabe que Ele pode, mas saber que Ele pode só se completa quando eu confio nisso e a gente sabe que Ele já fez isso alguma vez, né? Então esse entendimento completo. Bom, nós temos aqui finalmente na quinta-feira, qual é a nossa resposta em relação a tudo isso? Qual é a nossa melhor resposta em relação a tudo isso? Eu diria que há duas dimensões de resposta. A melhor resposta que eu posso dar ao amor de Deus é aceitá-lo. A melhor resposta que eu posso dar aos anseios de Deus é não parar aí. Eu acho que essas duas questões são importantes na resposta. Então, eu respondo a Deus aceitando o presente e me permitindo a transformação, e respondo a Deus com uma pergunta, eis-me aqui, com uma pergunta entre aspas, né, uma pergunta retórica, eis-me aqui, envia-me a mim para onde quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? É a resposta de Samuel ao desenho de Deus. É a resposta que Eli ensina para o menino Samuel a dar aquilo que Deus faz enquanto chamada. A primeira parte, Samuel já tinha aceito, permitir-se a transformação. A segunda parte é o que o Senhor quer que eu faça. Para onde o Senhor quer que eu vá? De que jeito o Senhor quer que eu faça? A gente cumpre a missão dessa maneira. E é interessante porque fazendo isso, você também é transformado. Quando você age na direção da missão, aquela transformação inicial da aceitação de Deus, ela se amplia, ela cria uma cor, uma estrutura totalmente distinta. Eu quero destacar aqui, obrigado Moisés mais uma vez, o comentário da Renata e Melissa, que diz assim: o que achei interessante na lição é que a semente, a natureza não resistem à atuação de Deus, não é? E nós, infelizmente, muitas vezes resistimos, né? Isto é uma pena, ela vai dizer. E o Estevão Schultz Campos, é assim que pronuncia o seu sobrenome? Espero que sim. Se estiver errado, coloque aqui no comentário, né, que a gente corrige. A lição estudada em outra dimensão de compreensão prática e teórica. Obrigado, professor Moisés. Aqui, bom, é o Estevão agradecendo, então, que bom. A gente fica feliz em poder ter um momento rico, né, e o professor Moisés colabora trazendo novos insights, né, para aprender a palavra. Isso deve motivar a gente a estudar a lição. Todos os dias, abrir a lição, porque a lição ela nos leva para a palavra. E se a palavra tem para nós todo esse simbolismo, esse significado, acreditem, toda vez que a gente abre a palavra, algo acontece, o Espírito Santo age, se a gente tem essa intenção. Moisés colocou fez uma afirmação que me levou a refletir. Você disse que a gente deve perguntar a Deus. Eu às vezes fico pensando que o fato de aguardar, esperar a resposta de Deus, da nossa forma, muitas vezes também nos paralisa, não é verdade? Se você olhar a carta de Pedro, quando ele discute ou apresenta para a gente a forma como a gente espera Deus, seja no sentido do esperar a segunda vinda, que é o caso específico da carta, mas também o esperar no sentido da resposta, ele coloca algo que é ativo, esperar apressando. Ou seja, eu peço para Deus que me instrua na missão, estando na missão.
exercendo a missão. Ou seja, Paulo recebeu uma restrição de não ir para um lugar, não ir para outro, e depois um pedido, passa a Macedônia e ajuda-nos, não de braços cruzados esperando Deus dizer se é para Macedônia, para esse lugar ou para o outro. Ele recebeu o pedido porque ele tentou ir para um lugar e foi impedido, tentou ir para o outro e percebeu. A motivação de Paulo era pregar o evangelho, mas os lugares que ele achava que devia pregar o evangelho surgiam barreiras, até que Deus chegou e disse, agora sim é para cá que você tem que ir. E ele foi. Então, lançar-se à missão, porque a gente já sabe qual ela é, compartilhar a palavra, é o processo. Agora, eu não paro de orar para dizer, Deus, eu estou no processo de pregar a palavra, mas se o Senhor disser que é para cá, eu vou, se o Senhor disser que é para lá, eu vou, então me diga para onde eu tenho que ir. Mas enquanto o Senhor não diz, eu vou fazer aquilo que já sei que tem que ser feito, compartilhar a palavra. Então, é assim o processo. Ou seja, eu recebo a resposta de Deus na prática, lançando-me ao trabalho. Óbvio, tem uma proposta anterior que eu tinha que ter feito, que é responder afirmativamente à transformação de Deus ou ao início dela. Então, as duas coisas caminham juntas, a resposta de Deus na operação e a minha ação na direção daquilo que eu já sei que tenho que fazer. Deus tem uma promessa para quem der o primeiro passo, né? Eu queria ouvir de você que está assistindo com a gente, porque eu fico aqui com Moisés conversando e a gente tentando abranger tudo que a lição apresentou, mas a gente não está aí com você, né? A gente sabe que você está acompanhando, quando a gente pede seu comentário, você coloca aqui. Eu queria saber especificamente, agora eu peço a sua colaboração, hoje, o que você aprendeu hoje na lição da Escola Sabatina que fez a diferença para você? Que valeu a pena ter permanecido esse tempo aqui de quase 40 minutos que a gente está aqui? Meia hora? Mais ou menos isso, Caio? 40 minutos. Vamos passar rápido. O que você aprendeu especificamente que tenha valido a pena para você ter ficado esse tempo aqui com a gente? Coloque no comentário. Eu vou depois compartilhar com o Moisés. Nós vamos conversar sobre isso para que a gente entenda a relevância disso para você. É importante a gente significar isso para nós. Bom, Moisés, estamos terminando a lição. Nosso tempo, de fato, passou rápido. Nós estaremos aqui na semana que vem novamente para darmos continuidade à lição da Escola Sabatina. Então, eu espero você. E venha, traga mais pessoas. Nós queremos ter uma classe aqui que possa alcançar ainda mais, né, as pessoas e compartilhar e despertar esse interesse em estudar a lição, estudar a Bíblia. Moisés, últimas palavras sobre a lição da Escola Sabatina. Que recado você deixa para essas pessoas que estão nos assistindo agora? E são 211 pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. O que você falaria se pudesse falar com cada uma delas? Não com todas, mas com cada uma. Eu acho que a primeira coisa que eu podia dizer para você que está aí assistindo a gente em algum lugar, aqui perto ou bem longe, não perca a oportunidade de descobrir Deus. Não perca a chance que você tem à distância de esticar o braço a uma mesa e pegar sua Bíblia e conhecer Jesus. O verso que o Wagner compartilhava com a gente agora há pouco, que diz conhecer a Deus como único Deus verdadeiro, ele tem uma complementação, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E, portanto, o meu conselho para você é: se permita descobrir Jesus. Se permita descobrir o tamanho do amor dele por você. Se permita descobrir a alegria que vem de perceber-se como pertencendo a Deus, como pertencendo ao seu reino, pertencendo à sua família. Mas mais do que isso, se permita compartilhar. Se permita a alegria de assistir à transformação que o Evangelho produz nas pessoas pela sua presença com elas, pela sua estrutura transformada e pela forma como você compartilha. A alegria desse processo é indescritível, e a alegria de olhar para a eternidade e imaginar que pessoas estarão com você e você com elas por toda a eternidade é algo insuperável. Se permita isso, estude a palavra de Deus, abra a Bíblia, leia com atenção e gaste tempo na direção da missão. É o meu conselho para você. Se permita viver essa alegria, como no título da lição foi apresentado para a gente, Wagner. Acho que essa é a mensagem que fecha a lição dessa semana. Moisés, muito obrigado.
A gente sabe que esse tempo aqui é um tempo que para você também é importante, você dá muito estudo bíblico, você está o tempo inteiro atendendo pessoas, então para a gente é muito valioso poder ter esse momento de aprendizado, né? De aprendizado com a tua experiência, de tanto já ler a palavra, né? Deus nos abençoa, o foco aqui não está nas pessoas, né? Mas saber o que Deus age também através das pessoas, né? Deus age através da sua vida. Eu queria pedir então, Moisés, que você orasse por nós para encerrarmos esse momento. Ok? Oremos. Querido Pai, te agradecemos porque não nos deixaste sozinhos em nenhuma das fases da história do pecado. Não nos abandonaste pela presença da Tua palavra direta, pela presença da Tua palavra viva na natureza, pela Tua palavra manifesta no Teu Filho, mas acima de tudo, pela palavra que nos seguiu de forma escrita e nos acompanha até o dia de hoje, nos permitindo conhecer a realidade de quem somos, entender a dimensão dos teus sonhos para nós, mas acima de tudo, nos apontando para um futuro promissor de eternidade e de vida perfeita outra vez, na forma original. Dá, Senhor, que possamos nos aproximar da Tua palavra e permitir a ação do Espírito transformando a nossa vida, mas principalmente nos dá o poder necessário para permanecermos firmes na missão, compartilhando a Tua palavra a pessoas que não conhecem, levando o Teu amor a pessoas que necessitam e sendo, como diz o texto de Isaías, salvação até os confins da terra. É o que lhe pedimos, com o perdão de nossos pecados e na confiança plena nos méritos de Cristo Jesus, e é em nome dele que oramos. Amém.